E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a Filosofia em Foco, um podcast que a gente discute sobre filosofia. E hoje, para me ajudar aqui, né, com esse debate, eu trouxe um convidado muito especial. E aí, eu sou o Giovanni e venho aqui falar sobre feminismo, hein? No episódio de hoje, então, vamos explorar a dialética e como ela se relaciona com o movimento feminista. Então, eu vou introduzir aqui um pouquinho o contexto para a gente entender a dialética, sobre, o que é, né, a dialética. Em linhas gerais, definimos a dialética como a contraposição de ideias, que nos levam a outras ideias, ou seja, uma ideia contra a outra. Normalmente a gente também chama isso, assim, mais de debate também, né? Na dialética a gente teve vários filósofos, como Platão, Aristóteles, mas o que mais se destacou na dialética por sua estrutura foi o filósofo Hegel. Dialética, para Hegel, foi nossa concepção, a história do pensamento humano e da realidade segue um processo dialético, onde cada ideia, que a gente chama de tese, gera sua oposição, que é a antítese, e o conflito entre elas resulta numa nova fase de desenvolvimento, que é a síntese. Ou seja, a tese é a ideia inicial, a antítese é a ideia contraposta à tese, e a síntese é o resultado entre esses dois debates. Então, a gente vai relacionar isso com o movimento feminista. Então, vamos entender um pouquinho a tese, o movimento, a ideia inicial para surgir o feminismo, nossa tese. Então, antes do movimento feminista do século XX, a sociedade era bem patriarcal e as mulheres eram limitadas a papéis domésticos, com poucas chances de estudar e até de trabalhar, né? Em áreas que eram fora de serviços domésticos, certo? Recebendo bem menos que os homens, politicamente não podiam votar nem ocupar cargos públicos. O feminismo surgiu para combater essas desigualdades, lutando por direitos como voto, educação e igualdade no trabalho, além de abordar questões como direitos reprodutivos e violência de gênero. Então, a gente consegue ver que a nossa sociedade era bastante patriarcal, ou seja, o homem ficava assim no poder e as mulheres elas só faziam trabalhos domésticos, como cuidar de filhos, elas tinham que ser submissa ao marido. Isso também foi causado por religião, por cultura. O machismo ali predominava antes do movimento feminista. E foi o que levou, essa opressão das mulheres foi o que levou à nossa antítese, que é o movimento feminista, que eu vou falar um pouco aqui. O movimento feminista foi as forças que desafiaram a opressão das mulheres no início do século XX foram impulsionadas por movimentos como o sufrágio feminino, que lutavam pelo direito ao voto com base em ideias de igualdade e justiça, usando protestos e desobediência civil. O socialismo e o marxismo, que pode parecer, mas eles também influenciaram o feminismo, ligado à opressão das mulheres à exploração econômica. Além disso, o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos introduziu o conceito de interseccionalidade, destacando as múltiplas opressões enfrentadas por mulheres de minoria. A gente consegue ver também, no momento ali da guerra, que as mulheres foram contratadas para trabalhar em fábricas, porque os homens ali estavam na guerra. Mas aconteceu mudanças sociais pós-guerra, que também desafiaram papéis tradicionais, com mulheres resistindo a pressões de retornar ao lar após terem entrado no mercado de trabalho. Essas transformações geraram tensões, como a reação conservadora, divisões dentro do movimento feminista e conflitos culturais sobre igualdade de gênero. Ou seja, a nossa antítese aqui foi o surgimento do feminismo e a luta pela igualdade. As mulheres queriam ter direitos iguais aos que os homens tinham, né? Como direito simples, que nós mulheres hoje, nós às vezes pensamos, nossa, mas isso é tão simples, mas naquela época era um boom, assim, né? Mulher não podia mesmo. Que era direito ao voto,
trabalhar, e quando as mulheres puderam trabalhar, elas recebiam muito menos que os homens, mesmo exercendo o mesmo papel. Às vezes, né, fazendo o mesmo papel, elas recebiam um pouco, e isso elas ficavam meio reprimidas e levou ao movimento feminista, que elas pensaram, não, a gente tem que fazer alguma coisa. Ou seja, o feminismo questiona e resiste às estruturas opressivas. Ao longo da história, diferentes ondas do feminismo lutaram por direitos como o voto feminino, igualdade de condições de trabalho, acesso à educação e autonomia sobre o próprio corpo. O feminismo denunciou as desigualdades e injustiças, promovendo uma visão de igualdade e empoderamento feminino, exigindo mudanças legais, sociais e culturais. Bom, a gente já falou aqui, né, sobre duas ideias contrapostas, tipo, duas ideias contra a outra, que a nossa tese foi o quê? A sociedade patriarcal, que a gente vivia, e machista, mas a gente teve como antítese a ideia contraposta a isso, que foi o feminismo e a luta por igualdade. Mas aí a gente pergunta, mas como é que isso... Será que isso teve algum resultado? E a gente vai para a síntese agora, a gente vai falar sobre a síntese relacionando com a dialética aqui. Então, o movimento feminista do século XX transformou a situação das mulheres em várias áreas, como direito legal, igualdade de oportunidades e reconhecimento social. Ou seja, as mulheres sofriam muitas restrições antigamente, né? Como a falta do direito ao voto, não podia acesso limitado à educação e empregos que eram definidos como femininos, né? Tipo, o trabalho feminino era cuidar dos filhos, cuidar da casa e receber o marido. E era isso, né? Mas a gente vê que hoje isso teve uma grande mudança, porque mulheres agora podem ir para a escola, têm direito ao voto e não precisam mais ficar assim cuidando da casa, porque elas agora podem ter um trabalho fixo, sim. Inicialmente, as mulheres enfrentavam restrições, como a falta de direito ao voto, né, como a gente disse. Essas transformações que aconteceram com o movimento feminista inclui a conquista do sufrágio, com o primeiro marco na Nova Zelândia de 1893, e o aumento da participação feminina no mercado de trabalho, impulsionada por guerras mundiais. O movimento também lutou pelos direitos reprodutivos e pela igualdade de gênero, desafiando discriminações legais e culturais. Essas conquistas resultaram em leis que promovem a igualdade, mas desafios como a violência de gênero e disparidade salarial permanecem. Com o feminismo contemporâneo, continua na busca uma sociedade mais justa. Ou seja, a gente consegue ver que houve mudanças muito severas, né, assim, na nossa sociedade, porque a gente consegue ver que mulheres não tinham uma importância muito grande, mas agora, importância muito grande, agora as mulheres podem sim trabalhar, mulheres têm direito ao voto, mulheres podem ir para a escola, mas a gente ainda sofre com aquela ideia de desigualdade salarial, né, que as mulheres sofrem. E também a gente ainda sofre machismo, querendo ou não, a gente sofre machismo, mas continuemos lutando, né, pelos nossos direitos, porque somos humanas, assim como os homens, assim como todo mundo merece igualdade. Não tô colocando mulher em cima de homem, mas acho que a gente deveria estar no mesmo patamar. Todos os seres humanos, eu acho que deveriam ter direitos iguais. Ou seja, deveríamos ter uma equidade aí na nossa sociedade. Então, gente, esse foi o nosso debate. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado muito espero que vocês tenham entendido também um pouquinho sobre o movimento feminista. Vou ficando por aqui. Muito obrigada por assistirem. Um beijo e tchau.